Então, galera, dando continuidade à nossa aula, nós vamos para o tópico de resolução do exercício da aula 8, né, da atividade avaliativa, não, da atividade da semana, desculpa, né, da aula 8. Na aula 8, nós deixamos proposto o seguinte exercício: calcular os circuitos, né, fiação, eletrodutos, disjuntores. Hoje, na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar, né, com os disjuntores, tá? E aí nós vamos passar alguns exemplos e depois nós vamos também trabalhar e vamos voltar refazendo esses exercícios, calculando disjuntores, né, e os demais dispositivos de segurança, tá bom? Então, nós vamos falar sobre esse tema, mas na aula de hoje é fiação e eletrodutos, tá? Da instalação abaixo. Então aqui tem a instalação, nós já tínhamos falado sobre ela na aula passada, vamos ver a solução, como que fica a solução. Primeiro passo é o circuito de distribuição, concordo? Então nós vamos montar essa tabela, exatamente essa tabela aqui, ela foi repassada aqui. O que temos de diferente dos exercícios anteriores, muito cuidado, é essa questão de 220. Atenção, gente, atenção. Tinha um erro nesse exercício, mas boa parte dos alunos me questionaram e perguntaram, tá? Aqui estava, desculpem, 127 volts, mas o circuito de distribuição não tem como ser 127 se eu tenho outros dispositivos 220 aqui. Né? O circuito de distribuição tem que conter a maior tensão, porque nesse caso aqui, esses dispositivos eles possuem duas fases de 127. Né? Se eu tenho um dispositivo 220 e 127, quer dizer que esse aqui foi feito por duas fases de 127. Se ele foi feito por duas fases de 127, o circuito de distribuição necessita ser composto por duas fases 127, um neutro e um fio de proteção, tá joia? Então me desculpem, tinha um erro aqui, mas quem tá ligado aí, quem tá entendendo a disciplina, logo percebeu esse erro e me questionou, tá? E quem não tá ligado, tá aí um momento para refletir e pensar, né? Por que eu não refleti que esse 127 estava fora, né? Não faria sentido, já que ele é o circuito de distribuição que alimenta todos esses demais circuitos, tá? Então vamos lá. Continuando, 220. O segundo passo é a soma das potências ativas de iluminação e tomada. Então tá aqui, ó, iluminação 730, 330, 730, 330, tomada 2860, 2350 e 990. Então 730 com 330, 1060, 2860, 2350, 990, 6.200. O total desses dois, total de todas as potências ativas de iluminação e tomada, dá 7.260 watts, tá bom? Terceiro passo, pensar no fator de demanda voltado para essas tomadas, né? Voltado para os pontos de iluminação e tomadas simples, né? Pontos de tomada, tá bom? Então, aqui nós temos que olhar na tabela. Então, vamos para a tabela da aula 5. Na tabela da aula 5, nós temos na tabela, calma aí que a gente vai achar, aqui, a potência de 7.000 a 8.000, o fator de demanda é 0,35. Então, da tabela, né, 0,35 fator de demanda, pego aqui 7.260 vezes 0,35, que é o fator de demanda, tem a potência demandada de 2.541 watts, ok? Quarto passo, nós vamos para os circuitos independentes, tá? Os circuitos independentes, nesse caso, também é diferente do exercício anterior, porque nós temos agora 3 circuitos independentes. 2 chuveiros, né? Um chuveiro em cada banheiro e uma torneira elétrica em apenas um banheiro. Gente, estou falando um pouco mais rápido porque nós já é o terceiro ou quarto exemplo desse que nós temos feito, né? Então eu dou uma freada somente nos pontos que são diferentes, tá bom? Mas qualquer dúvida pode manifestar no fórum que a gente trabalha em cima dessa dúvida, tá joia? E aqui, então, nós temos aqui a soma dos circuitos independentes. Cadê os circuitos independentes? Então, aqui, ó, 4.200 um chuveiro, 4.600 outro e 3.300 a torneira elétrica. Isso dá um total de 12.100 watts. Pensando no fator de demanda, o fator de demanda para os circuitos independentes ele é visto de forma diferente. Então, vamos lá na aula 5. E vamos para a próxima tabela. E aqui, o fator de demanda para circuitos independentes é feito pelo número de circuitos. No nosso caso, nós temos 3 circuitos. Para 3 circuitos, nós temos um fator de demanda de 0,84. Isso também é diferente dos outros exercícios, né? Até então, nós trabalhamos com 1 e 2 circuitos independentes. Agora, nós trabalhamos com 3. E agora, o fator de demanda aqui, ele proporciona uma margem de segurança para esses circuitos independentes, né? Agora a partir de 3. Então aqui a partir de 3, cadê? Tá? Desculpa, né? Falei margem de segurança, mas na verdade é a questão do uso simultâneo, né?
dos dispositivos, né? A partir de 3 dispositivos circuitos independentes, a probabilidade indica que a chance dos 3 estar ligado ao mesmo tempo é mais baixa, não é 100%, não existe uma probabilidade alta, e aqui a gente consegue diminuir um pouco o valor para o cálculo de todos os dispositivos que envolvem circuito de distribuição. Lembrando, nós estamos falando de circuito de distribuição. Tá? Então aqui 0,84, então 12.100 vezes 0,84, 10.164 watts. Aí nós podemos calcular a potência demandada total, que é a potência demandada dos circuitos de tomada e circuitos de iluminação, né, que deu 2.541, e dos circuitos independentes, que deu 10.164. Aí nós temos aqui a soma dos dois, dá um número de 12.705 watts, né? Watts de potência ativa. Aí no sexto passo é onde nós vamos calcular a potência aparente. Potência aparente é a potência que é consumida da distribuidora, tá? No nosso caso da Energisa. Tá? E a relação entre a potência ativa, que é o que calculamos até agora, e a potência aparente é o conceito do fator de potência. Tá bom? Então, o fator de potência? Onde nós vamos achar o fator de potência da nossa instalação? O fator de potência da nossa instalação está aqui. Ó. Para o circuito de distribuição, nós devemos usar o fator de potência de 0,95. Então, da tabela, o fator de potência 0,95, vamos fazer a conta. Potência aparente vai ser a potência ativa, 12.705, dividido pelo fator de potência de 0,95. Isso vai dar uma potência aparente de 13.374 watts. Tá? A partir dessa potência, nós temos aqui o cálculo da corrente do circuito de distribuição. Tá? A corrente nada mais é I é potência sob tensão, né? Que potência é V vezes I. Aí, nesse caso, para calcular o I, a gente pega a potência e divide pela tensão. E nesse caso, sim, também é diferente, que eu comentei com vocês, né? No circuito de distribuição, a tensão é 220, tá? Entra na casa 220 volts, então o circuito de distribuição é 220. Então, temos a potência de 13.374 dividido por 220 e achamos aqui uma corrente de 60,8 amperes. Beleza? Esse é o passo A, né? Que é toda a parte de cálculo para o circuito de distribuição. Tá joia? Só para relembrar, circuito de distribuição, tá? É muito importante relembrarmos o circuito de distribuição. Cadê você, figurinha? Cadê você, figurinha? Tá aqui. Circuito de distribuição, ó, do quadro de entrada para o quadro de distribuição. Esse é o circuito de distribuição. É o cálculo da letra A. Tá? É o único circuito. Agora, a letra B, nós vamos calcular os circuitos terminais. São vários circuitos, né? Tá bom? Então, vamos para a letra B agora. Circuitos terminais. Nos circuitos terminais, o primeiro passo também é montar a tabela. Mas o primeiro passo da tabela é a potência aparente, aonde eu pego a potência ativa e divido pelo fator de potência que está nessa tabela aqui. Então tá lá, 1 é usado para iluminação incandescente, para todos os circuitos que são resistivos, tá? Circuitos resistivos são circuitos compostos apenas por resistências, tá bom? E os demais circuitos, né, pontos de tomada comum e circuitos independentes, nós consideramos E08. Professor, chuveiro e aquecedor, por que eles são circuitos independentes? Por que nós não usamos 0,8? Porque tanto o chuveiro quanto o aquecedor elétrico, eles são resistivos, gente. Então, podemos usar o 1 aqui, tá? Então, voltando aqui, nós temos lá, né? A iluminação, a gente está considerando a iluminação incandescente, então divide por 1. Se não fosse incandescente, poderíamos usar 0,8, tá? 1, tá? Aí tem aqui iluminação. Aqui os pontos de tomada nós dividimos por 0,8, tá bom? E aqui tem todos os valores. E os circuitos independentes, todos resistivos, nós dividimos por 1, tá bom? Então, ele manteve o mesmo valor. Segundo passo importante é verificar aqui de novo a tensão, né? Lembrando que aqui esses três últimos têm tensão 220. Aí, a partir da potência dividido pela tensão, nós temos a corrente, tá bom? Potência pela tensão, nós temos a corrente aqui, a corrente do circuito calculada. Tá? Sem crise, sem problemas, com problemas, falem lá no fórum. Aí nós temos o número de agrupamento, né? O maior número de circuitos agrupados. Aí eu já dei aqui para vocês, tá bom?
Já dei aqui para você. Desculpa que aqui tem 1, 2 e 1. Também tinha um erro aqui. Algumas pessoas que estavam mais atentas perceberam, né, que o circuito número 8 estava sem número de circuitos agrupados, circuitos agrupados. Então eu coloquei ele sozinho, né, que foi a resposta que eu dei para quem perguntou, e coloquei ele sem ninguém, tá? Sem agrupamento. E aqui então, ó, nós temos 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1. 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1. O maior número de circuitos agrupados. A partir desse maior número de circuitos agrupados, eu consigo verificar o fator de agrupamento na tabela. Qual tabela, professor? Vamos lá. A tabela, o fator de agrupamento está aqui. Então lá, número de circuitos agrupados. Para um circuito é 1, para 2 circuitos agrupados é 0,8, para 3, 0,7. Então, nós temos só com 1, 2, 3. 208, 307, 208, 208, 307, 208, 208, 1 é 1. Tranquilo? Agora nós vamos aqui para a corrente de projeto. A corrente de projeto, ela faz parte do segundo passo também. A corrente de projeto é uma corrente com uma margem de segurança. A margem de segurança devido ao fator de agrupamento. Por que o fator de agrupamento? Só para relembrar rapidamente. Porque quantos mais fios agrupados, um fio vai transferir calor para o outro. E aí vai aquecer o outro, e esse outro vai aquecer ele de novo, e aí vai virar um círculo, né, de aquecimento que é perigoso. Isso pode favorecer, por exemplo, um possível incêndio devido a aquecimento excessivo, tá? Então aqui tem uma margem de segurança devido ao fator de agrupamento. Muitos fios em um único condulete, né? Ou eletroduto, tá bom? Aí então aqui nós temos a corrente IB de uma corrente de projeto, tá? Que ela é calculada a partir da corrente C dividido pelo fator de segurança. E sempre, tá, gente? Se é um fator de segurança, a corrente de projeto tem que ser maior que a corrente de circuito, tá? Então fazendo essa divisão nós achamos esses valores aqui, tá bom? Aonde os últimos valores aqui, que eram valores sempre maiores, por que não deu? Por que, professor? Tá estranho, tá diferente do último. Por que, gente? Porque agora a nossa tensão é 220. Então, quando nós achamos a corrente já é menor porque a potência dividida por 220 vai dar menor. Quando era a potência dividida pelo 127, aí a corrente dava maior. Mas agora, usando a tensão de 220, isso ajuda a ter uma corrente menor. E aí, esse é o grande benefício de você trabalhar com chuveiro 220, tá, gente? Qual que é? Economia? Não. O que vai gerar o consumo é a potência. Qual é a economia que você tem? Você tem economia na fiação. Porque com uma tensão maior, você vai ter uma corrente menor que vai te possibilitar fiação menores. Tá? Um conjunto de fiação mais fino, vamos dizer assim, né? Que vai te acarretar a um investimento menor. Tá? Um custo menor aí para você manter sua instalação elétrica. Tanto a parte de fiação, até mesmo como circuito de proteção, tá? Em geral. Tá joia? Isso é o maior favorecimento que você tem de usar alguns dispositivos 220. Tá joia? Qualquer dúvida, vocês podem colocar também no fórum, a gente discute sobre esse tema, que é um tema muito, vamos dizer assim, gera bastante confusão, né? Mas é um tema bem interessante da nossa disciplina. Tá joia? Alguma dúvida até aqui na corrente de projeto? A partir da corrente de projeto, nós vamos agora olhar na tabela, tá? E já é o passo 3, que é o dimensionamento das bitolas. Então vamos pegar a tabela aqui. Tá? Cadê a tabela? Tabela. Vamos colocar aqui para a gente enxergar. Então vamos lá. O primeiro, para uma corrente de 7.3. Ah, tá. Aqui, ó, 127 é o quê? Fase neutro e proteção. Fase neutro e proteção é monofásico a 3 condutores, que são só 2 carregados. 2 carregados, essa primeira coluna, porque nós estamos usando o método de referência B1, que é a parte de alvenaria, né? Ele está na alvenaria. Tá joia? Tá dentro da alvenaria. Então, aqui, ó, corrente de 7.3. Vou aumentar porque vocês possivelmente não estão vendo, né? 7.3, ó, 0,5 ele suporta uma corrente até 9 amperes. Então, ó, 7.3 abaixo de 9 pode ser um fio de meio. 3.7 é abaixo de 9 também, meio. Agora, 35 amperes. 35 amperes, ó, 24, 32 não suporta, então tem que ser um maior que 32, tem que ser 6 milímetros. 6 milímetros. 28.9. 28.9, ó, 32 suporta 28.9, 4 milímetros. 14. 14, em cima, ó,
1 milímetro. Ah, professor, mas ficou em cima. Gente, lembrem que nós já estamos usando a margem de segurança aqui do fator de agrupamento, tá bom? Então não tem problema. Ficou em cima, mas não tem problema nenhum, que já tem uma margem de segurança aqui. 23,9. 23,9 é igual aquele outro caso que nós falamos. Ah, tá pertinho, mas tem a margem de segurança, tá? 2,5, tranquilo. 26,1. 26,1 já não é aqui, tem que cair aqui 4 milímetros. 15. 15, ó. Tá aqui 1,5, ó. 17,5. 1,5. E 60,8. O 60,8 ele também cai no outro caso, tá? Porque 60,8 ele está aqui no enterrado, né? Nós estamos considerando esse de distribuição, circuito de distribuição enterrado, e ele é o quê? Ele é bifásico, duas fases com neutro. Porque ele é fase 127, mais uma fase 127, mais um neutro, mais um fio de proteção. Mas aqui ele só leva em conta duas fases com neutro. Então é nessa coluna aqui, ó, com 3. Nessa coluna com 3, ó, nós precisamos de, deixa eu ver, 60,8. Na coluna com 3, 60,8. Esse aqui não suporta, esse suporta, 60,8. 16 milímetros. 16 milímetros. Beleza? Tranquilo até aqui? Espero que sim, tá? Aí definido aqui a seção mínima, nós vamos para a norma. Qual que é o limite da norma mesmo, professor? A norma ela tem um limite. Qual que é o limite aqui, ó? Estipulado pela norma, a norma diz que para iluminação não pode ter uma seção mínima menor que 1,5 e para alimentação de pontos de tomada, circuitos independentes, circuitos de distribuição, não pode ter uma bitola menor que 2,5. Isso é a norma quem diz. Então nós vamos lá, 0,5 não pode, tem que ser 1,5 para iluminação, 0,5 não pode, tem que ser 1,5 para iluminação, 6 pode, 4 pode, 1 não pode para circuito de tomada, tem que ser 2,5, 2,5 pode, 4 pode, 1,5 não pode para circuito independente, ó, circuito independente tem que ser no mínimo 2,5, então vai para 2,5 e 16 pode, tranquilo? Sem problemas? Aqui nós temos toda a seção mediante a norma, então nós calculamos todas as bitolas de fio. Agora aqui nós vamos para o dimensionamento dos eletrodutos, né? O último estágio aí, tá bom? Então a partir aqui do nosso exemplo nós montamos todos os circuitos, né, de 1 a 8, tá? Aqui quem estão agrupados, que a gente já pôs, o número de fios. Qual que é o número de fios? Gente, lembre, para cada tomada nós temos 3 fios. Ou é fase e neutro mais o fio de proteção, isso gera o 127, ou é fase e o fio de proteção, que gera o 220, tá bom? Aí, se nós temos 3 fios para 2 circuitos, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9 e assim por diante. No circuito de distribuição, por que é diferente, professor? Porque no circuito de distribuição nós temos uma fase 127, outra fase 127, o fio de neutro e o fio de proteção. Nós temos 4 fios porque nós temos que levar 2 fases devido ao sistema C220, ao nosso tipo de entrada C220, tá bom? Aqui é a maior bitola. Como que eu vejo essa maior bitola? Por exemplo, ó, circuito 1 e 2. Eu venho aqui, ó, circuito 1 e 2, maior bitola, 1,5. Aqui, ó, circuito 2, 3 e 4. Então, circuito 2, 3 e 4, maior bitola, 6. Circuitos 3 e 4. 3 e 4, maior bitola, 6. Circuitos 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, 4 e 5, maior bitola, 4. Circuitos 3, 4, 5, 3, 4, 5, maior bitola, 6. E assim por diante, ó. 5 e 6, opa, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 e 6, 2,5, tá? Depois, 5 e 6 já foi, 4 e 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 6 e o 4. Então, opa. 1, 2, 3, 4. É o 4, né? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 4 e 4, né? Então, a maior bitola vai ser 4. Depois, o 8 sozinho. 8 sozinho é 2,5. E o 16 sozinho é 16. Então, aqui a gente levantou a maior bitola e o número de fios. Aí, nós vamos para a tabela dos eletrodutos. Está aqui a tabela, tá? E mediante essa tabela eu faço o seguinte questionamento aqui, ó, a seguinte conclusão. Aqui eu tenho o número de condutores e aqui eu tenho a seção mínima. Então aqui, ó,
seção 1,5 por 6 fios. 1,5 por 6, 16. Beleza. 6 por 9. 6 por 9, 32. 6 por 6. 6 por 6, 25. Beleza. 4 por 6. 4 por 6, 20. 4 por 6, 20. 6 por 9. 6 por 9, 32. 2,5 por 6. 2,5 por 6, 20. 4 por 6. 4 por 6, 20. 20. 2,5 por 3. 2,5 por 3, 16. Opa, 2,5 por 3 eu errei aqui então, desculpa, hein? 2,5 bitola, fio 3. 2,5, fio 3. 16, tá? Conserta aqui, gente. Vou consertar no meu exemplo aqui. É 16. Vou acertar aqui agora. Já consertei aqui. Anotem aí, 16, tá? Tem um erro aí, então. Anotem aí, aqui é 16, tá bom? Desculpem. E aqui, ó, uma bitola 16 e 4 fios. Uma bitola 16, 4 fios, 25. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Qualquer dúvida, gente, por favor, coloque no fórum e a gente conversa, a gente troca ideia aí e a gente responde, tá bom? Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer uma resposta para vocês, né? Porque eu também não sei tudo, mas eu procuro estar sempre informado. Um abraço, bons estudos e não perca as próximas aulas.